Amém. Graças a Deus por isso, né, queridos? Louvado seja o Senhor. Quero agradecer a todos que têm colaborado na parte do louvor, na parte da liturgia, nas aulas da escola bíblica, a todos que têm orado, intercedido. A sua oração é muito importante e eu louvo a Deus por cada um que tem orado e intercedido pelo nosso ministério, pela nossa igreja, né? Que Deus esteja te abençoando, te sustentando em nome de Jesus. Queridos, nós vamos passar ao momento da palavra do Senhor e eu peço que você esteja abrindo a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo de número 4. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo de número 4. Pegou sua Bíblia aí? Nós estamos no culto e sempre fazemos questão que cada um esteja acompanhando na sua própria Bíblia. Valorize a Bíblia que você tem, leia, faça as suas anotações, observe, né, como é bom nós termos a nossa própria Bíblia, né? Encontrou? 2 Reis, capítulo de número 4, nos narra a história do profeta Eliseu abençoando uma mulher viúva. Nos diz assim o texto: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Graças a Deus por isso. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Que palavra preciosa, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Nosso coração só de ler já se aquece, ó Pai, com esta verdade santa, pura, que contém, ó Deus, a tua palavra. Bíblia sagrada, Escritura sagrada do Senhor para nós. Fala-nos, Espírito Santo de Deus, fala com cada um que ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bendito seja o Senhor, queridos. Só trazendo um pouco do contexto dessa passagem, nós temos o profeta Eliseu ali sendo abordado por esta mulher. Diz o texto que esta mulher era uma mulher de um dos discípulos dos profetas. Naquela época havia muitos profetas. A Bíblia diz que havia uma escola de profetas. Eram homens que eram preparados para servir o Senhor, para interpretar a lei do Senhor, para se dedicar às coisas do Senhor. E dentre estes, Deus escolhia alguns para serem seu porta-voz. Então, dentre esses profetas, aconteceu de um deles morrer. E então esta mulher ela se vê numa dificuldade, porque o texto diz que nos deixa entender que ele tinha dívida. E então o credor ali veio cobrar essa dívida. E como ela não tinha dinheiro, ele iria levar os seus filhos como escravos. A própria lei de Deus previa isso, de que se alguém, uma família, não tivesse condições de pagar as suas dívidas, os seus filhos iriam ser dados como escravos por um certo tempo. Não era para sempre, mas era por um certo tempo. Então essa mulher se vê nessa situação, uma situação muito complicada, uma situação muito triste, e veja, nós precisamos aprender com as Escrituras, nós precisamos aprender com a Bíblia. Essa história ficou registrada para nós aprendermos com ela, e eu espero que você vá tirando lições dentro de tudo isso. E a primeira coisa que eu observo aqui, a primeira lição que eu observo aqui, é que até mesmo pessoas fiéis a Deus cometem os seus erros, suas más administrações. Nós estamos falando de um discípulo dos profetas. O texto diz que ele temia ao Senhor, ou seja, era um homem temente a Deus, era um homem correto, era um homem dedicado a Deus. E, no entanto, ele acabou deixando a sua família numa situação muito complicada, porque contraiu dívida e não teve como quitá-la. Então, mesmo nós, sendo fiéis a Deus, nós corremos esse risco. E eu creio que todos já passaram alguma situação de dificuldade, alguma situação de dívida. São raras as pessoas que nunca enfrentam dificuldade financeira, né? A maioria de nós brasileiros aqui, nós enfrentamos as nossas crises nesta área. Então, veja, o fato de eu ser servo de Deus não me exime de passar por problemas nessa área. E nós precisamos aprender a ser diligentes, precisamos aprender a ser cautelosos nessa questão, precisamos pensar no dia de amanhã. Só abrindo um parênteses aqui, queridos, eu não tenho pressa aqui na pregação da palavra do Senhor. Nós estamos de maneira online, você está na sua casa, e eu vou gastar o tempo que for necessário aqui. Quero dedicar aqui de coração na nossa meditação da palavra do Senhor, tá? Então, tenha paciência, tenha calma, relaxa aí, esteja em oração e acompanhe o que Deus quer falar para nós, tá bom?
Então, nós precisamos estar mais atentos, sermos mais dedicados na questão da nossa vida, na questão financeira, na questão dos nossos relacionamentos, na questão da boa condução da nossa família. Nas Escrituras, nós vamos entender a doutrina da mordomia cristã. O que significa essa mordomia cristã, pastor? Significa que nós não somos donos de nada. Tudo nos foi dado por Deus e então nós agimos apenas como o mordomo. O mordomo é aquele que cuida do que não lhe pertence, pertence ao seu Senhor. E então, a começar da nossa vida, a mordomia do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa saúde, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de que esse corpo é templo do Espírito Santo e eu preciso cuidar bem dele, porque ele há de servir e glorificar o Senhor. Nós temos que cuidar da nossa família, porque foi Deus quem nos concedeu essa família. Nós temos que cuidar das nossas finanças, porque foi Deus quem concedeu essas finanças a nós. Então, em tudo, nós somos vistos como administradores, como mordomos daquilo que não nos pertence, mas pertence a Deus. Então, nós temos aqui um caso de alguém que não se precaveu, que não pensou no dia de amanhã, e foi aqui surpreendido pela morte, foi chamado por Deus e agora a sua família se vê numa situação muito complicada, muito complicada. Então, queridos, planeje, pense no dia de amanhã. Exemplo, eu me preocupo muito com aqueles que não tem um planejamento a respeito da sua aposentadoria. Como que você vai fazer quando chegar a idade de você aposentar? Quando chegar o tempo que você não conseguir trabalhar mais, que o mercado já não absorver mais o que você sabe fazer. Tem muitas pessoas que não tem uma previdência pública, não paga o seu INSS, não tem uma previdência privada, não tem uma reserva, uma economia. Como que você vai fazer? Nós temos que pensar nisso. Como que a sua família vai ficar? Como que os seus filhos vão ficar? Então, esteja atento a isso. É a primeira questão, é a primeira lição que nós observamos aqui nessa história. Essa história começa de maneira trágica. A situação realmente é trágica aqui para essa mulher com os seus filhos. Mas o texto tem um desdobramento maravilhoso, né? E agora a história muda. Ela então vai até o profeta Eliseu e conversa com o profeta. Essa mulher, no seu desespero ali, diante daquela situação, o credor está ali para cobrar a dívida, já está programando para levar os filhos para se tornarem escravos dele, serviçais dele, e essa mulher no seu desespero, olha, não tem como, não tem dinheiro, não tem recurso, ela então lembra do homem de Deus, do profeta. Vai até Eliseu e fala para ele, olha, sabe quem sou eu? Eu sou a mulher do fulano de tal. Ele era discípulo dos profetas, ele era um homem temente a Deus, e agora eu estou nessa situação assim, assim, assim. E aí então, verso 2, Eliseu pergunta para ela, o que você quer que eu faça? O que eu
poderia fazer por você, né? Ele está aqui de bom grado, tentando ajudar essa mulher. O que eu posso fazer por você? Me diz o que é que você tem na sua casa. E aí ela responde: olha, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite, um pequeno vaso ali, né, com azeite dentro. Não tem mais nada em casa, Eliseu. Só tenho essa pequena vasilha ali com um pouco de azeite. E aí a gente vai aprendendo também mais com essa história. E a segunda lição que eu chamo a sua atenção é onde buscar socorro. Tem gente que desespera na hora que o perigo bate a porta. A pessoa desespera, é tamanho desespero que ela não consegue nem pensar, ela não consegue nem orar, ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, e aí começa a se afundar mais ainda. Mas essa mulher lembrou de Deus. Ela então vai ali e conversa com o homem de Deus, com aquele que falava a respeito das coisas de Deus. E então a lição é que nós devemos buscar a Deus. Muito cuidado com o que você está ouvindo nesses tempos difíceis agora que estamos vivendo, com toda essa pandemia e com toda essa briga política e coisa e tal. Tem muita gente que está vendo demais essas coisas, e isso vem como um veneno para o nosso coração. Porque a gente vai ficando triste e preocupado com a situação e vai ficando indignado com o cenário político, tenso com o cenário econômico, e tudo isso vai só nos abatendo, colocando um pouco mais de peso sobre nós. Mas é hora de nós acordarmos, é hora de nós abrirmos os nossos olhos e é hora de fazermos como esta mulher aqui, buscar o socorro em Deus, naqueles que têm uma palavra de Deus, naqueles que falam a respeito de Deus. Porque a palavra de Deus, mesmo que ela nos exorte, ela virá sempre para provocar o bem em nós. O Senhor é que sabe que pensamentos que tem a nosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal. Então, busque em Deus. Se você está angustiado, eu como pastor já me coloquei à disposição, estou à sua disposição para conversar, para orar, para aconselhar. Pouquíssimas pessoas têm falado comigo. E eu fico daqui pensando, você tem lido a Bíblia, você tem orado? Aonde você está buscando refúgio para a sua alma? Aonde você está buscando alívio para a sua angústia? É no Senhor, queridos, e essa mulher faz da forma certa, vai até ele, e aí ele diz a ela para entrar na sua casa, né? E juntar essas vasilhas. Verso 3, disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ele manda que ela junte várias vasilhas ali, pedir emprestado para o vizinho, né, todo vasilhas vazias, para que ela entrasse ali e o milagre viesse a acontecer. O texto prossegue, só para fechar o pensamento aqui, verso 4. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas,
põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Veja, o milagre está aqui. Ela tinha apenas uma botija, uma vasilha com um pouco de azeite, juntou várias vasilhas ali e, à medida que ela pegava aquela vasilha que tinha o azeite, ia despejando na outra, a multiplicação ia acontecendo. Ela enchia uma, está cheia, colocava do lado. Pegava outra, enchia com a mesma, olhava, enchia, põe do lado mais uma cheia. Enchia outra, 3 vasilhas cheias, filho, me dá outra aí. Trazia outra pequena, grande, média, enchia, multiplicando o azeite, 4, 5, não sabemos quantas. O milagre da multiplicação. Você já viu isso em outras partes da Escritura. Jesus, certa vez, observando a multidão com fome, ele faz com que todo mundo assente, ele fala para os seus discípulos, olha, deem comida para eles. E eles falam, como? Como daremos comida para tantas pessoas assim, para toda essa multidão? E ele fala, o que vocês têm aí? E eles vão lá e falam assim, olha, temos alguns peixinhos e alguns pãezinhos aqui. E Jesus pega e multiplica. Eles saem dali com aqueles poucos peixes e pães e vão distribuindo. Distribui, volta para pegar, tem mais. Entrega, volta, tem mais. Entrega, volta, tem mais. Nunca acabava. Perceba que há aqui também um princípio. E aí vem uma outra lição de que é o que Deus faz os seus milagres a partir daquilo que nós temos. Aqui o profeta perguntou, o que você tem? Eu não tenho nada, tem um pouquinho de azeite lá. E o milagre veio naquele azeite. Jesus pergunta aos seus discípulos, o que vocês têm? Nós temos pão e peixe. E o milagre veio através de pão e peixe. Isso é relevante para nós. Não pense, não passe desapercebido. Quando você ler a Bíblia, fique atento aos detalhes. Ele poderia aqui, no caso dessa viúva, ter feito aparecer ali pão, ter feito aparecer ali mel, ter feito aparecer ali carneiro, ter feito aparecer ali ouro, prata, qualquer outro material. Mas ele fez a partir do que ela tinha ali dentro da sua casa. Então, veja, nós precisamos nos voltarmos para Deus e estar atento ao que nós temos. O que você tem na sua casa? O que poderia ser multiplicado na sua casa? O que poderia ser matéria-prima na mão de Deus para dali tirar o seu sustento? Às vezes, nós podemos ser surpreendidos com aquilo que Deus usa a partir do que nós sabemos fazer, a partir daquilo que poderíamos estar dispondo na mão do Senhor, daquilo que poderia Deus levantar o sustento para nós e para a nossa casa. Ore ao Senhor, fale ao Senhor o que você tem, fale ao Senhor o que você é capaz de fazer. E aqui eu quero dar um pequeno testemunho de uma época em que eu estava desempregado e aquilo me angustiava bastante, e eu não era pastor ainda na época, trabalhava com eletricidade, com informática, e eu orava ao Senhor, e na minha oração eu lembro de eu falar assim, Senhor, eu sei que tem muitos lugares nesta cidade que
precisariam do serviço que eu sei fazer, mas eu não sei quem são eles, e eles não sabem quem eu sou, mas o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor pode juntar, o Senhor pode mostrar, o Senhor pode dar, tudo depende do Senhor. E eu fui orando desse jeito, e não foi tão rápido o milagre, mas no tempo certo, Deus me concedeu um emprego muito bom. Então, o que você tem? O que você sabe fazer? Você crê que isso pode ser matéria-prima na mão de Deus para realizar o milagre, para realizar a multiplicação, para suprir a necessidade sua e da sua família? Apresente ao Senhor o que você tem. Apresente, porque aí entra uma outra questão, que é o de que às vezes nós não percebemos tudo que nós temos. Me lembro que certa vez, como pastor já, um casal, uma família recém-chegada na igreja me chamou na casa deles e eu fui ali para orar com eles, aconselhá-los. E ali na casa deles, eles começaram a desabafar e a contar tudo o que estava acontecendo, mergulharam em dívidas e se envolveram com a agiota e aquela cobrança com todos os riscos, já ameaças de morte, aquela situação toda e sem saber o que fazer. E então eu olhei assim, e eu estava sentado num sofá de couro branquinho, lindo, maravilhoso. Nunca tinha nem sentado num sofá branco daquele jeito. E na minha frente estava uma televisão de última geração. E eu ali falei para eles: por que vocês não desfazem de alguma coisa aqui? Se vocês venderem esse sofá e essa TV, vocês conseguem quitar essa dívida com esse agiota. E realmente conseguiria. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram com raiva de mim, não voltaram na igreja mais. Porque eles queriam, era algo mágico. Era que eu fizesse uma oração ali e caísse dinheiro do céu para eles. As pessoas não olham o que têm e querem simplesmente que o milagre aconteça. Ore, meu irmão, minha irmã. Se você tem muito, talvez você possa abrir mão. Se você não tem nada, você tem só alguma coisa ali, como essa viúva, Deus pode fazer o milagre. Deus faz o milagre quando nós realmente necessitamos. Repito, Deus faz o milagre quando nós realmente necessitamos. Deus jamais deixará o justo mendigar. Deus jamais deixará os seus fiéis padecerem necessidade. É Deus quem os supre, é Deus quem os sustenta, assim como sustenta as aves, assim como cuida das plantas, Deus cuida dos seus filhos. O milagre vem quando realmente nós necessitamos. Então olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para o que você sabe fazer. Me permita mais uma ilustração. Certa vez, um irmão casado e com a filhinha novinha, a filha nasceu, acho que não tinha nem 1 ano de idade ainda, aquele irmão tinha um bom emprego, e então ele perde aquele emprego e fica em dificuldade financeira. E a gente começa a conversar, a orar, e aí ele decidiu fazer salada de fruta, colocar no copinho e sair na rua
de porta em porta, principalmente nos comércios, né, vendendo aquilo. E certa vez, depois de algumas semanas fazendo aquilo, eu estava conversando com ele e ele compartilhou comigo. Ele falou: pastor, deixa eu contar para o senhor o que aconteceu. Primeira vez que eu fiz isso, eu fiz porque não via outra solução, eu não estava conseguindo emprego, eu já tinha distribuído currículo na cidade inteira e não apareceu nada. E então eu olhei e falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu tenho esposa e tenho filha, eu tenho que pôr comida na mesa. E então ele resolveu fazer isso. E a primeira vez ele encheu ali a sua caixinha, né, com todas essa copinho com salada de fruta, e ele saiu e ele passou na rua, me disse: pastor, eu não tive coragem de entrar em nenhuma loja. Em nenhuma. Eu fiquei com vergonha de entrar, eu que tinha um bom emprego, entrar e vender uma salada de fruta. Então ele diz que ficou com vergonha, atravessou toda a rua, vários quarteirões até o fim e não teve coragem de entrar em nenhuma. E depois lá no fim ele ora ao Senhor e aí ele volta. E volta e entra em todas as lojas. E quando ele chega de volta, ele tinha vendido todas. E aí ele faz isso dia após outro, e por alguns meses foi o sustento dele. Com aquilo ele conseguiu sustentar a sua família, até que Deus abriu as portas de um novo emprego bom para ele. É assim que Deus faz, queridos. É assim que Deus faz. Às vezes precisa quebrar nosso orgulho, às vezes precisamos confiar mais no Senhor. E às vezes precisamos pensar mais em nossa família, pensar mais no reino de Deus do que em nós mesmos. Diz o texto que essa mulher, seguindo a orientação do profeta, ela vai para dentro de casa e fecha a porta sobre si. Entender essa expressão, fechar a porta sobre si, nem fica parecendo que a porta estava em cima dela. Não é isso, é no sentido de que passa e fecha, né? Ela entrou para dentro de casa, fechou e ela fica ali dentro agora com os seus filhos fazendo isso. Ela está isolada do resto da sociedade, do resto da cidade. Ela foi, pediu emprestado aos vizinhos, mas ela não chamou ninguém. Vizinho, vem cá ver o que vai acontecer. Não, o profeta orientou que ela devia fazer aquilo em secreto. Só ela com seus filhos ali dentro de casa, trancado. E nós estamos nesse isolamento também, dentro das nossas casas, e casa é o lugar de milagre. A sua casa é o lugar de milagre. E se você for pensar bem, você há de admitir quantos milagres já aconteceram na sua casa. Oh, bênção. Louvado seja o Senhor. Na minha casa já aconteceu muitos milagres, meu irmão, minha irmã. Muitos milagres. Quantos milagres já aconteceu na sua casa, meu irmão, minha irmã? Abra os olhos. Quantas vezes o Senhor multiplicou o azeite? Quantas vezes o Senhor deu o pão de cada dia? Quantas vezes o Senhor esteve sustentando vocês aí? Isso não é mérito seu, não. Não é pelo seu esforço, isso é bênção de Deus, é cuidado de Deus. Nossa casa é lugar de milagres, é lugar onde Deus vem agindo, é lugar onde Deus vem nos sustentando. Deus tem feito isso na sua vida. É para ser realmente dentro, de maneira sigilosa,
de maneira particular. Deus não faz show, Deus não faz alarde. A orientação de Jesus também é assim. Entre para dentro do teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai te verás e te abençoará. A Bíblia diz: aquilo que a tua mão direita fizer, a mão esquerda não é para saber. Não é para sair cantando vantagem, falando, anunciando, fazendo propaganda. Já viu aqueles que ficam fazendo propaganda do que Deus faz, do que Deus é? O milagre é algo particular. O milagre não é para sensacionalismo. O milagre não é para fazer propaganda de Deus. Venha que o milagre vai acontecer. O milagre é a experiência pessoal do cuidado de Deus para você. O milagre é experimentado por aqueles que têm intimidade com Deus. O milagre manifesta na medida que nós nos aproximamos mais na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Deus. O milagre vem, meu querido. Sim, vem. Mas busque a sua intimidade com Deus. Busque ao Senhor e ao seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta, Deus concede de uma forma ou de outra. Deus pode te conceder te dando um emprego, Deus pode te conceder enviando uma oferta, Deus pode conceder fazendo um milagre, Deus pode conceder de várias formas. Então, é no secreto, é na intimidade com Deus, é na experiência com Deus que isso vai acontecer. É interessante que o profeta não fez ali o milagre na frente dela. O profeta muito bem poderia ter feito ali. Ele fala: não, você vai pegar, você vai estar lá dentro da sua casa e lá vai acontecer o milagre. E assim foi. Verso 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não tem mais nenhuma vasilha. Eu até imagino a cena, né? A empolgação daquela mulher ali. Encheu um, encheu duas, encheu cinco. Será quantas tinha, né? Mas independente de quantas sejam, e devia ser muita, porque o texto vai dizer que daria para ela pagar a dívida e ainda viver daquilo. Então, com certeza, era uma boa quantidade, né? Ela deve ter conseguido uma boa quantidade ali. Mas ela ali fazendo aquilo, né? E traz mais uma, traz mais. Não tem mais, não tem. Né? E veja o que o texto diz. E o azeite parou. O azeite parou. A multiplicação parou. Quando foi suprida na quantidade necessária. Deus sabe a quantidade necessária. Veja, só para complementar aqui, para eu poder falar o que eu desejo aqui, verso 7 diz: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela vai lá até, depois de tudo aquilo, ela vai procurar Eliseu, encontra ele e conta tudo para ele, o jeito que aconteceu. Olha, aconteceu assim, assim, assim. Ela foi lá dar o testemunho do que Deus fizera. É gostoso esse feedback, é gostoso esse relatório, né? Esse compartilhamento das bênçãos de Deus. Ela poderia também estar ali e falar: não, já estou suprida, beleza. Não, ela vai até lá.
Ela vai contar os testemunhos. Ela chega lá em Eliseu. Eliseu, deixa-me contar o que aconteceu. Você falou para fazer assim, eu fiz assim, assim, e aconteceu assim, assim, assim. Narra a história para ele, e então ele fala para ela: olha, você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar esse azeite, vai pagar a sua dívida, e você e os seus filhos vão viver do restante. Então ela tinha uma dívida, que era a dívida que o marido deixou. Ela iria vender esse azeite, né, parte desse azeite, quitar aquela dívida. Mas ainda tinha o sustento dela. Os filhos, ao que tudo indica, eram pequenos, então não poderiam trabalhar. Ela, como uma mulher naquela sociedade judaica daquela época, tinha muitas dificuldades de exercer alguma atividade rentável. Raras exceções de mulheres que exerciam atividade externa de comércio, negócio. Então, ela iria viver com a venda daquele azeite. Isso não seria para sempre. O texto nos leva a entender que quando esses filhos crescessem, eles iriam trabalhar e eles iriam sustentar a sua mãe, porque era assim na lei de Deus dada ao Antigo Testamento. Quando a mulher ficava viúva, quando ela não tinha condições, era sustentada pelos seus filhos. Então, esses filhos não tinham condição, mas certamente quando crescesse iria ter. Então, veja, mais alguma lição aqui para nós. O azeite foi dado na quantidade certa, para que eles pudessem sobreviver até o tempo necessário. O tempo era o tempo de Deus, mas a quantidade foi exata para o socorro dela. E às vezes nós somos tendenciosos a nos acostumar, né, com aquilo que é fácil, aquilo que vem de graça. Mas saiba que Deus não se agrada da nossa inatividade. O azeite parou à medida que o milagre foi suficiente. Deus, como eu acabei de dizer ainda há pouco, certamente já realizou milagres na sua vida, já supriu você por algum tempo, e aquilo foi suficiente para aquele tempo, mas não significa que vai ser suficiente para hoje. Veja, nós nunca conseguiremos chegar a uma condição espiritual de dizer assim: olha, eu já sei tudo de Deus, eu já conheço tudo da Bíblia. Não, nós sempre estaremos carecendo de crescer mais na presença de Deus. O que nós conquistamos ontem foi para ontem. Hoje nós precisamos conquistar de novo, no sentido de cada dia nós estamos nessa caminhada rumo aos céus. O que eu estou querendo dizer é que Deus não supre de uma certa forma que nós iremos pegar e cruzar os braços e dizer: pronto, agora vou viver tranquilo o resto da vida. Sabe, nós somos tendenciosos a nos acomodarmos na tal da zona de conforto. Mas Deus nos chama dia a dia a renovarmos a nossa fé, a renovarmos a nossa dedicação, a renovarmos a nossa busca do Senhor. Sabe, em boa parte das vezes, nós só fazemos isso quando a situação aperta, não é verdade? Boa parte das vezes.
Por isso, Deus em muitas vezes usa de situações difíceis para nos dar uma chacoalhada, para nos fazer acordar e para nos fazer nos tornarmos mais dependentes dele. E eu creio que nós estamos num momento como esse. Eu tenho falado em todas as semanas passadas, anteriores, a respeito disso. O momento agora é uma chamada de Deus, é uma chamada ao arrependimento, é uma chamada à mudança de vida, é uma chamada a uma maior dedicação ao Senhor. O milagre está à nossa disposição, porque Deus está à nossa disposição, porque o Senhor está com a sua mão estendida. A mão do Senhor está estendida para poder abençoar. O poder do Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O amor do Senhor não diminuiu. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe as suas necessidades. O Senhor sabe todas as coisas. Mas você sabe o poder de Deus? Você confia de todo o seu coração? Você crê que o Senhor pode suprir? Você confia? Você tem algo que Deus possa usar para dali fazer o milagre que vai gerar o sustento para você e sua família? Partindo para a nossa conclusão aqui, queridos. Deus nos sustenta. Ele nos dá o pão de cada dia. Ele nos dá na medida certa. E a medida certa, quem sabe, não somos nós, quem sabe é Ele. Nós temos a tendência de sermos muito generosos conosco mesmo e às vezes muito severo com os outros. Já viu pessoa agindo assim? Ele olha para os outros, fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo, ciclano esbanjando, foi para lá, foi para cá, né? Eu vi ele lá no Facebook postando isso, fazendo aquilo, gastando com aquilo outro. A gente é duro no nosso julgamento com os outros. Mas quando a gente faz, a gente mesmo, para nós mesmos, não. Faz tempo que eu não faço isso, né? Veja, Deus nos concede à medida que nós necessitamos. Tenha certeza. Deus sustentará você. Deus cuidará de ti. Podemos sim confiar no Senhor. Deus faz milagres, multiplica, abre portas. Deus é o Senhor do impossível. Ele pode todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas. Ele é Deus, Deus de milagres. Pode tirar de onde você não imagina, pode te surpreender. Mas entenda que há um princípio para tudo isso, não é? Nós precisamos aprender as lições de Deus nos tempos de perigo e escassez. O que é que Deus está querendo ensinar? Não é só venha a nós o teu reino, é também o seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. O que Deus deseja de nós? O que podemos fazer para agradar ao Senhor, para viver uma vida reta e dedicada a Ele? Como poderemos nos aproximar mais do Senhor, ter mais intimidade, uma fé mais genuína, não uma fé interesseira, daquele tipo que busca a Deus só porque está precisando de uma solução, de um socorro de Deus. Não, é aquela fé que crê e busca Deus por amor.
um amor genuíno, uma dedicação genuína, sabe, um quebrantamento de alma. Se você deseja esse tão sonhado avivamento, essa renovação, essa intimidade com Deus, é você e Deus, meu irmão, minha irmã. É você buscando isso aos pés do Senhor, na oração, leitura bíblica, num bom testemunho de vida que agrade ao Senhor. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais você irá entender tudo isso que estamos passando e muito mais experimentando do cuidado do Senhor, seja nas questões ordinárias ou nas questões extraordinárias. O ordinário é aquele do dia a dia, é aquele que pode vir através do trabalho, da atividade, e o extraordinário é aquele que vem através do milagre sobrenatural de Deus. Seja de uma forma ou de outra, é a boa mão do Senhor te sustentando. Amém? Você crê? Então vamos orar nessa hora. Deus bendito, louvado seja o Senhor. Pai querido, eu quero agradecer por esta palavra. Muito obrigado a Deus por todos os milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Obrigado pelo sustento do Senhor, pelos livramentos de tantos perigos. Obrigado por teu grande amor que nos alcançou, mudou a nossa história e nos tornou filhos através de Jesus Cristo. Muito obrigado. Que grande amor tem o Senhor por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a demonstrar o nosso amor também. Abençoa-nos, ó Deus, para que experimentemos mais dessa comunhão, dessa proximidade junto ao Senhor, daqueles que experimentam dos milagres, daqueles que experimentam do sustento, do amparo do Senhor, Pai. Desse cuidado especial que o Senhor tem para aqueles que te buscam. Dá a tua bênção, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos.